Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Domingo maravilhoso que o Senhor preparou para nós, né? Que Deus nos abençoe, e principalmente agora ao tomarmos um cafezinho e conhecendo um pouco mais da palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando aí o primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Hoje vamos iniciar. Nós encerramos o capítulo 29, observando que Deus livra o seu povo, inclusive não permitindo que sejam desonrados. E Davi havia se colocado à disposição do rei filisteu Aques para estar com ele na batalha, né, contra o povo de Israel, inclusive. Isto em agradecimento pela acolhida que ele recebeu ali quando estava fugindo do rei Saul. Ao observarmos a história, vemos que Davi estava numa situação difícil entre lutar contra o seu próprio povo ou faltar com a sua palavra que foi dada ao rei. Mas Deus, ele dá uma saída honrosa para Davi, usando os príncipes filisteus para dispensarem ele daquela batalha. Agora, dos versos que nós vamos estudar no capítulo 30, verso 1, nós vemos que Davi retorna para a sua cidade temporária, né, Ziclag, e após 3 dias ali de caminhada, eles chegaram e constataram que os amalequitas, aproveitando a ausência de Davi e seu exército, atacaram a cidade que foi até queimada. Mas quem são esses amalequitas? Saul e seu exército, inclusive com Davi e seus homens no capítulo 15, e também das ações de Davi no capítulo 27, você pode observar lá, eles lutaram contra esses amalequitas, afirmando que nestas duas passagens, Saul e Davi não deixaram nenhuma pessoa com vida. Porém, alguns desses homens podem ter fugido, né, do meio desta batalha, nos levando a entender que estes homens esperaram a hora exata para vingar de Davi e de seus homens. Isso é lógico que a Bíblia não mostra isso, mas é uma suposição que eu entendo que possa ter acontecido. Porque como surgiram então esses amalequitas, não é mesmo? Além de queimar toda a cidade, aqueles homens praticaram outras ações para efetivarem ainda mais a sua vingança. Observem o verso 2. Tinham levado cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Entendo que eles queriam saborear aquela vingança, né, levando as mulheres, jovens e crianças para servirem de escravos e até abusarem fisicamente daquelas mulheres. Nos versos 3 a 5, nós vamos observar que, ao contemplarem aquela assolação à cidade, a falta das mulheres e dos seus entes queridos, Davi e seus homens ergueram as suas vozes e a chorar e clamaram, né, até que faltasse as suas forças. Imagine o tempo que eles ficaram ali chorando por seus entes queridos. Davi se sentiu angustiado com tudo aquilo, mas algo mais importante aconteceu no coração daqueles homens, os homens que estavam com Davi. A iniquidade penetrou em seus corações, ao ponto que diz no verso 6, porque foram tomados de tamanha amargura que queriam até apedrejar Davi. Não tiro a razão deles, né? Mas eu faço a pergunta, por que tomar esta atitude? Davi também estava sofrendo pelo que ocorreu com a sua família, se sentindo até culpado por tê-los deixado ali. Mas não vejo justificativa plausível para apedrejarem Davi, pois eles também deixaram seus familiares. MacArthur, né, que a gente tem usado muito aqui, em seus comentários, neste verso ele afirma, não tendo pedido o conselho do Senhor, antes de sua partida para apoiar Aques na batalha, Davi precisava desesperadamente da atenção de Deus e fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Tendo em vista que não temos nenhuma afirmação na Bíblia de que Davi tenha consultado o Senhor antes de acompanhar o rei Aques, estou propenso a concordar com o comentarista. E isto realmente despertou algo diferente no coração de seus homens, razão pela qual queriam apedrejá-lo, e possivelmente também no coração de Davi, se sentindo culpado por não ter consultado o Senhor antes das suas ações.
Isto reforça ainda mais a fidelidade de Deus para com seus servos, que às vezes, mesmo deixando de buscá-lo, eles não se esquecem, ele não se esquece e até livra eles, né, de alguns perigos, algumas coisas. MacArthur cita ainda a respeito do sentimento de Davi e o atribui com isso como um desespero, e entendo também que esse foi o que passou no seu coração ao ver que a sua família foi levada cativa e que poderia não vê-los mais. E este sentimento, eu creio que se avolumou com a fala de seus homens ali, né, de que ele era culpado do que havia ocorrido e não consultou o Senhor para com a sua tomada de decisão, e agora, por isso, todos tinham o sentimento de que Deus estava os castigando, né, por terem agido de forma tão errada. É esse que o coração enganoso busca, na forma de justificar tudo aquilo que acontece. E isto vem desde Adão e Eva, onde, após cometerem o pecado, eles procuraram atribuir a culpa a outro. Entendo que isso ocorreu naquele momento que queriam tomar uma decisão tão drástica contra Davi. Mas, da mesma forma, Davi estava vivendo também a sua angústia. E quando o texto nos fala que houve um clamor, um choro, não foi somente dos homens, mas com certeza de Davi, que se aliou a este clamor. Com seu coração amargurado, restando a Davi buscar somente consolo naquele que poderia abençoar a sua vida, conforme cita no final do verso 6. Davi se reanimou no Senhor. Mas Davi ele tinha também que tomar uma decisão a respeito disso. O que ocorreu com sua família e seus homens? E resolve buscar no Senhor a resposta. O verso 7 nos diz: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Na estola sacerdotal tinha as pedras Urim e Tumim, que nós já comentamos a respeito, que eram usadas para consultar a Deus sobre as decisões de que seu povo deveria tomar. Interessante nessa decisão de Davi, pois ele poderia simplesmente convocar todo o seu exército e partir em perseguição aos amalequitas, né, para vingar tudo o que eles fizeram e resgatar os seus familiares. E com certeza os seus homens sairiam para aquela guerra com maior força de vontade. Mas eu creio que a fala do povo aguçou a lucidez de Davi. E ele decide pedir orientação a Deus na decisão que poderia tomar, para não ser acusado novamente de estar fazendo as coisas sem consultar a Deus e tomar as suas próprias decisões e correr o risco de errar novamente. Gostaria de encerrar nosso cafezinho de hoje com a reflexão para as nossas vidas, baseado no que ocorreu com Davi e seus homens. Temos que confiar na soberania do nosso Deus. E às vezes, Ele permite que façamos coisas que não é do seu agrado. Não para que venhamos a sofrer. Não é isso, pois Ele nos ama e quer sempre o nosso bem. Mas Ele deixa que isso ocorra para que possamos reconhecer o cuidado dEle para com as nossas vidas. Como vimos anteriormente, a proteção que Ele deu a Davi, dando-lhe uma saída honrosa, mas Ele mostra também que ao errarmos nas nossas decisões, nós teremos que pagar um preço, pois Ele nos ama, mas também Ele é justo e faz justiça nas nossas vidas. Ele age assim nas nossas vidas justamente porque nos ama. Davi se viu amargurado com o que aconteceu com a sua família. E isso também pode acontecer conosco, por causa de uma decisão errada que possamos tomar. Mas, tal como ele, temos como buscar uma solução. Basta nos achegarmos ao Senhor e clamar pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. Que você tenha esse discernimento de buscar no Senhor para poder estar levando a sua vida, colocando-se na dependência dele. E com certeza ele vai providenciar todas as coisas para você. Amém? Que Deus nos abençoe. Um bom dia para você e até o próximo cafezinho. Tchau, pessoal.